BleaCast, o seu podcast cristão. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, mais um episódio do nosso BleaCast. Estamos prestigiando com a presença do nosso pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, amados. Tudo bem? Tudo bem. Motivo de muita alegria receber você aqui no nosso mais um episódio, a qual acabamos de sair do Congresso de Varões, o primeiro dia, onde Deus falou grandemente através das palavras, e creio que o segundo dia será melhor ainda. Pastor, eu tenho umas perguntas para fazer para o senhor. Bora lá. Será que o senhor poderia me contar um pouquinho do início da sua trajetória cristã? Como o senhor aceitou Jesus? Se o senhor veio de um berço evangélico? Será que você poderia contar mais um pouco da sua história? Sim. Paz do Senhor, meus amados. É um prazer estar aqui no BleaCast mais uma vez, aqui, ajudando toda essa juventude que está fazendo esse trabalho maravilhoso. É muito interessante que eu venho de um berço evangélico e cresci dentro da igreja, mas assim como muitos jovens não sabem, eu acho que é até interessante passar essa informação, que mesmo que nós somos de berço evangélico, chega um momento na nossa vida que nós precisamos erguer a mão para aceitar Jesus, mesmo que nós venhamos de um berço evangélico, porque nós precisamos reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Eu lembro de uma das primeiras e poucas ministrações de alguns lugares que eu fui, não lembro exatamente o lugar que foi, mas ele falou assim: olha, tem muita gente que se diz cristão dentro da igreja, porque vem de berço evangélico, mas não levantou as mãos para poder aceitar Jesus. E mesmo que nós venhamos de berço evangélico como eu vim, eu precisei um dia, mesmo já estando anos na igreja, levantar as minhas mãos e reconhecer que Jesus era o meu único suficiente Salvador. E confesso aos irmãos que não foi a melhor coisa da minha vida estar nas mãos do Senhor. Eu nunca tive saudade de nada, nunca tive saudade de falta de nada, porque em tudo Deus supriu na minha vida. E essa veio do berço evangélico, mas tem muita história dos amigos, do cotidiano, da favela, da periferia, daquilo tudo que todos nós recebemos, né? De convites alheios, mas o Senhor nos privou de tudo. Amém. Sabemos que existem muitos jovens que cresceram no berço evangélico e por mais que eles cresceram na igreja, existe uma certa idade que eles querem conhecer o outro lado, eles querem conhecer o mundo. Isso é um dos grandes perigos. Qual o conselho que o Senhor nos daria para esses jovens que estão nessa dúvida, que querem conhecer o outro lado, sendo que ele já viveu somente dentro da igreja? Eu sou muito aberto para esse tipo de conversa, porque eu gosto de ser muito realista nesse ponto de vista. Eu entendo que a igreja... Obrigado. Eu entendo que a igreja é um lugar que não tem como ser mais ou menos. Ou você é por inteiro a sua entrega, ou você não é. A minha conversa com muitos jovens onde eu pastoreio é simplesmente essa, de que se você não fosse entregar por inteiro e ter a sua vida direta com Deus, que não fique brincando dentro da igreja. Eu dou esse conselho, porque eu acho que é interessante levarmos a sério as coisas de Deus e trabalhar com quem quer trabalhar de verdade. E o que eu falo sempre com essa juventude é que, se for para se entregar a Deus, que se entregue de coração, se entregue por inteiro. Porque nada que a gente entrega que não é 100% é válido. E quando a gente reconhece aquilo que Deus fez por nós, Isaías, nós sabemos que tudo que a gente fizer, pouco. Eu tenho 33 anos, estou pastoreando uma igreja, mas eu não sinto falta, eu não tivesse uma oportunidade de reviver tudo isso que eu já vivi, faria melhor, mas sempre na presença de Deus. Então o que eu falo para essa juventude é que não brinque, leve a sério todas as coisas que derem para fazer. Eu tenho comigo que tudo que Deus colocar na minha mão para fazer, como objetivo, eu quero ser o melhor, e não para o homem, mas para Deus. Marcar a história naquilo que Deus colocar na minha vida. Então é isso que eu olho para essa juventude. Eu vejo que muitos querem muito de Deus, mas estão entregando muito pouco. Então é isso, eu costumo dizer lá na igreja que é muita lamentação para pouco Jeremias. Então acho que para você chegar aonde ninguém chegou, você vai ter que fazer sacrifício que nunca ninguém fez. E é isso que eu levo para essa juventude, para esse entendimento de que enquanto eu puder pastorear, eu vou pastorear o meu 100%. Eu não entrego 90%, eu entrego 100%. E isso é o negócio. Não dá para entregar 30%, não dá para entregar 40%, Isaías, tem que entregar 100%.
Se você não souber fazer isso, não adianta, não dá certo. Sim, sim. Pastor, o mais interessante que você está falando eu gostaria de saber, um pastor, um ministro da palavra, que o Senhor se espelha, ou se espelhou no passado. Gostaria de saber. Olha, eu tenho um que eu sigo demais, Hernandes Dias Lopes. Esse cara, esse pastor, ele é presbiteriano, mas eu iniciei a minha vida muito, os estudos na época nós dávamos aula na escola bíblica dominical aqui do Jardim Imperial, antes de estar pastoreando, Vista Alegre 2, são palavras que eram de muito entendimento, de muita aplicação e conteúdo muito preciso, né? Pastor da Presbiteriana e Hernandes Dias Lopes, não é obviamente nosso ministério, mas a gente está falando aqui sobre a questão da palavra de Deus e é uma grande referência, ver Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, esses grandes homens de Deus que estudam a palavra de Deus e sempre que eu tenho uma dúvida eu vou correndo ali, vou vendo ali. Primeiramente a gente vai sempre na Bíblia, vai estudar, vai pedir direcionamento para Deus, mas quando eu quero sair entender um pouco mais, Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, que são grandes homens de Deus aí, que nos estudam. Amém. E pastor, sabemos que todo início de ministério nunca foi fácil, para alguns pode ter sido difícil. Será que o senhor poderia contar mais um pouco do início do seu ministério, quando você descobriu o seu chamado, como você foi enviado a pastorear o Vista Alegre 2. Será que o senhor poderia contar mais um pouco dessa experiência? Eu tenho duas histórias muito interessantes e muito engraçadas ao mesmo tempo. Hoje eu dou risada, mas não foi tão engraçado na época. Na época foi demais. Quando nós chegamos no Vista Alegre, eu cheguei com o pastor Daniel de Paulo e a ideia de pastor para eles é uma pessoa mais madura de idade, né? Acho que com menos cabelo, né? Um pouquinho mais de barriga, não sei como que é, mas a ideia é que eles têm como pastor, né? E quando eu cheguei com o pastor Daniel de Paula lá, um dos obreiros lá ainda falou assim, ó, já chegou o pastor Daniel e o obreiro dele, o pastor ainda vai chegar, né? Então assim, eles não entenderam que eu era o pastor da igreja. Eles entendiam que a ideia de pastor para eles era uma outra visão que tinha. E uma das coisas que eles entenderam lá, que muitos me procuraram, falaram assim, pô, o pastor jovem vai ser legal, ele vai falar muito mais a nossa língua, ele não vai cobrar tanto como os outros pastores. E eles entenderam que a minha raiz é raiz lá de Atos 2, lá de Atos de a igreja que persevera na oração. E tem consagração todo domingo, cada grupo. Não são as mesmas pessoas, são cada grupo com a sua liderança fazendo isso. Porque eu entendo que se um dia a oração parar, a igreja vai parar também. E a ideia que eles tinham era, assim, não, vai vir um pastor jovem que certamente não é a mesma coisa de compromisso, que vai ter muitos movimentos, aqui esquece. E culto de ensinamento eu não abro mão por nada. E oração e consagração. Então as pessoas começaram a ter, e para nós aqui que somos jovens, para o jovem que está vendo essa conversa nossa aqui, existe um certo preconceito de muitos lugares de você aceitar ainda essa questão de pastor jovem, né? E o meu conselho para vocês, para quem vai ser pastor jovem, é palavra de Deus. Porque o que intermedia o pastor e a ovelha é a palavra de Deus. E o pastor tem que cheirar a ovelha, o pastor tem que falar com a ovelha, o pastor tem que acompanhar, abraçar. As ovelhas podem olhar para você e falar o seguinte, pô, meu é novo, mas está ali comigo do meu lado na hora que eu preciso. Na hora que a pessoa tiver um problema, ela precisa falar assim, não, eu vou chamar o meu pastor. E aí você começa a entender o seu chamado. Você começa a compreender que as pessoas estão te respeitando com o seu chamado. A ideia de que viria um pastor mais maduro, mais velho para eles, hoje já é fora de cogitação. E foi uma coisa que eu entrei lá e eu falei assim, ó, não vou perder ninguém. Coloquei na minha cabeça, não vou perder ninguém. Não vou perder ninguém. E se eu perder alguém, vai ser aquilo que Deus permitir mesmo que vai sair. Mas de fato eu vou atrás de cada um. De todos que estão, dos que não estão, dos que estavam, do que vão vir. E hoje nós estamos vivendo, graças a Deus, um momento muito especial lá. Mas é difícil.
Semana boa pra você largar é a primeira. Você não conhece ninguém, você não sabe onde você tá num lugar onde você não conhece ninguém. Mas aí Deus nos honrou, né? Estamos lá 2 anos e 5 meses, até assim o nosso bispo Samuel Ferreira, Estaqueira e o nosso pastor Daniel de Paula aí nos permitiram, né? E essa é a nossa Pastor, eu gostaria de saber o que mudou na sua geração para essa agora que você está sentindo. Olha, essa é uma pergunta muito boa. O que mudou, eu vejo assim, a minha experiência que eu tive com a questão de... Eu passei por todos os departamentos da igreja, criança, irmã Francisca, adolescentes, time Ezequiel, mocidade, Dário, Roberto, que hoje são pastores aí. Eu tive o privilégio de passar por todos esses departamentos da igreja, mas não era como é hoje. Eu digo que, tipo assim, que nós que estávamos na questão dos adolescentes, o que nós mais queríamos na nossa vida era se batizar e ir para a mocidade. Era da hora. Era o ápice disso, entendeu? Só que era o seguinte, não tinha essa questão pô, batizou, você vai para a mocidade. Não, esquece isso, não tinha essa conversa. Era o seguinte, você se batizou, eu quero ver seu testemunho. Eu quero ver você com a palavra. Eu quero ver você na oração. Se você não estiver nessa linha, você não entra. Então exigia muito. Não estou dizendo que hoje é mais aberto, mas quando você entrava, você dava mais valor. Porque é o seguinte, entrei na mocidade é porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu estou nas orações, porque eu estou na consagração, estou na escola bíblica dominical. Se você tivesse batizado, você queria se batizar e não tivesse na escola bíblica dominical, esquece, você não ia. Então assim, hoje não, hoje a gente está vivendo esse momento, parece que o passaporte para ir para a mocidade é o batismo. Batizei e vou para a mocidade. Então tem algumas coisas. Eu tenho um caso na igreja que eu estou pastoreando, de um jovem que se batizou e está nos adolescentes. Até eu entender que está maduro o suficiente para poder agregar a mocidade. Porque você tem que analisar a entrega que tem. O pastor ele tem que ter essa visão. Ver a entrega de cada líder. Eu não posso colocar qualquer pessoa para estar ao lado de líderes que entregam muito. Para mim é um desrespeito para o líder. Colocar alguém ou permitir que alguém permaneça na mocidade que não entregue igual a ele. Então eu preciso que todos estejam entregando na mesma proporção. Porque eu acho uma injustiça com o líder. Não é nem comigo, pastor, é com o líder. O líder que está na chuva, que está assim, que está assado, que está no ensinamento, que está em todas as saídas. Eu preciso de pessoas que vão estar junto com ele. Então, o que eu penso é o seguinte, hoje precisamos valorizar muito mais estar na mocidade, estar nos adolescentes, estar nos homens, estar nas irmãs. Onde precisamos entender que estamos em lugares onde a irmã Bebem estava. Essas irmãs entenderem que estão no lugar dessas mulheres. Que a irmã Jovelina estava. Então, eu tenho 33 anos, mas eu entendo da história. Então tem pessoas que estão ali e precisam entender que eu quero ser uma referência semelhante. E pegar essas referências positivas da onde for. Eu confesso que aonde Deus me colocar para ir, e isso seja para todos nós que estamos aqui, nós venhamos ser o melhor. E não é para o homem, ser o melhor para Cristo. Você fala assim, pô, Deus colocou algo na minha mão. E eu fiz isso com excelência. Eu entreguei tudo de mim até o dia que Deus, você imaginou hoje, você líder na mocidade, sabe? E Deus falou assim, ó, pronto, acabou, você nunca mais vai ser líder. Você olhar para trás e falar assim, eu não acredito que eu tive uma oportunidade de ser. E não fui o líder que eu queria que fosse, porque eu achei que eu teria outras oportunidades. Eu pastoreio dessa forma, pensando que amanhã eu não terei outra. Então eu entrego tudo agora, para que amanhã eu olhe para trás e fale assim, não, estou tranquilo que eu peguei de tudo. Estou falando demais, né? Fala um pouco. Que isso. Só para concluir, antes da nossa brincadeira, eu lembro que eu peguei um pouco da época quando, antes de você pastorear o Vista Alegre 2, você era regente do grupo de varões aqui. E como é essa experiência de sendo pastor e você ver o grupo de varões aonde você teve o privilégio de ser regente? Como é ter essa experiência de estar aqui hoje, no nosso primeiro dia de congresso? Passa um filme na sua cabeça, sério, porque a ideia que a gente tem é que o tempo parece que não vai passar e quando você vai ver já passou de verdade. E é muito maluco isso.
você olhar assim e falar, pô, regi a mocidade, regi os adolescentes, regi os varões, e agora os varões estão participando do congresso ali. E eu lembro muito bem o dia que nós fizemos o primeiro ensaio. O Flávio que está ali, estava ali na regência também, Marquinhos estava na regência, nós estávamos todos ali, pô, começou ali com 3, 4 e começou com louvor e aquele negócio, a gente não tem a dimensão de que vai, mas sabe o que é mais interessante nisso? E isso é adendo para nossas vidas, porque existem projetos que muitas pessoas eles não dão margem de que vai para frente, mas não importa a dificuldade que seja. É um propósito de Deus naquilo. Então lá atrás, quando Flavinho, Marquinhos, Maurício, Samuel, se não me engano, era Samuel estava conosco ali nesse propósito, automaticamente Deus já estava por cima de tudo, todo o projeto. E Regê, é muito engraçado contar uma história rapidinho para vocês aqui. Teve uma vez que eu fui pregar numa igreja e eles não entendiam mais que eu não era mais regente. E eles sempre me viram regendo, né? Quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei para pregar a palavra de Deus. E aí o irmão chegou lá nessa igreja e falou assim, ô meu regente, não acredito que você veio aqui, você vai reger hoje, né? E para mim aquilo foi um gelo que deu em mim, mas eu sempre fui muito transparente com os meus sentimentos, com Deus. Porque chega uma hora que isso acaba, que eu fui regente na minha vida e estava ministrando a palavra, mas as pessoas me conheciam ainda pelo fato de ser regente. Como tem muita gente ainda que conhece por fato de ser regente, não conhece, pastor Maurício. Nem eu sabia que um dia eu ia ser pastor. Para mim, eu achei que ia ser regente a vida inteira. E Deus fez uma coisa magnífica e nesse dia eu fiquei arrasado. Eu falei, não acredito que eu estou vindo pregar a palavra de Deus aqui. E o irmão falou que legal que você vai reger. Mas aquele dia foi um dia muito especial para mim. Que Deus estava me preparando para o ministério, que é um ministério que eu vou te dizer, eu passei por regência, liderança de grupo, mas pastorear é algo fora do normal. É algo fora da casinha que você não tem noção do que vai te esperar. Você vai deitar hoje, eu estou saindo daqui para minha casa, eu vou deitar na minha casa, se eu pegar o celular, pode ser que não tenha nenhum problema, mas se pegar, às vezes tem 1, 2, 3 casos que você tem que resolver. E o pastor, que é pastor, ele resolve na hora, ele não deixa prorrogar nada, para não dar nada. Vamos tratar isso amanhã na minha sala, nós vamos tratar. Coisa tem que ser rápida, não pode. E as minhas experiências foi muito essa. De alguns lugares que eu fui, que eu cheguei lá e que a pessoa achava, vai vir, vai reger, vai pregar. Pastor, te vi regendo. No domingo agora mesmo na igreja, foi um irmão lá que foi nos visitar e falou assim, é muito louco ver isso, né? Deus como ele trabalha, ele está pastoreando agora e há alguns anos atrás ele estava regendo adolescente, mocidade, varões, e para mim é muito gratificante ver as marcas que Deus deixou. E volto a dizer, quando eu regia, eu queria fazer o meu melhor sempre. Sempre. Eu sempre fui assim, não importa como o culto está. O culto está frio, então hoje eu vou reger tranquilo. Não, eu vou reger, eu vou me entregar lá. Eu tenho aqueles 4 minutos e 50 do hino para me entregar no ápice, para mudar a cara desse culto. E eu tinha noção de que através da minha saudação, hoje através da pregação, não importa quantos tem, não importa a quantidade de pessoas que estão, o importante é que através daquilo que Deus colocou em mim, não posso ser motivado pelo aquilo que está externo, é interno. Então Deus colocou uma palavra no seu coração, não fique olhando para fora, permaneça com aquilo que está dentro de você, porque se você olhar para fora, você faz que nem Pedro. Você começa a olhar as coisas e começa, daqui a pouco você vai afundando. Daqui a pouquinho que você ia pregar não vai sair mais nada. Porque você está colocando um medo externo, internamente. Mas quando você olha para dentro de você e vê a palavra que Deus te deu, você tem a ênfase de que é o seguinte, não importa o que está acontecendo aqui fora. O que está acontecendo aqui fora para mim não importa. O que importa é que eu vou transmitir aquilo que Deus tem para mim. Pastor, o senhor está falando do seu pastoreio, do seu rebanho, do seu chamado. E é muito interessante, eu gostaria de fazer uma pergunta, como que o senhor administra a sua vida pessoal com o seu ministerial? É o Gabriel Freire, não? Então, isso é muito maluco, né? Teve uma época da minha vida que eu até fiquei com medo, eu falei assim, eu acho que eu vou chegar em casa hoje, meu filho vai me chamar de tio. Ou tio. Porque você fica numa forma absurda de uma entrega. E assim, como eu falo,
você, quando vai fazer, você vai entregar 100%, você tem que sacrificar alguma coisa. Mas ao contrário do que às vezes a gente fala assim, pô, como é a administração? Tirei minhas férias, agora, estou de férias, né? Mas da igreja eu tirei 3 dias. Os 20 dias que eu tive da empresa eu só consegui tirar 3 da igreja. Nossa. Porque você tem que estar ali. E parece que não, mas a igreja sente quando você não está ali, que você é o pastor da igreja, a igreja sente. Percebam vocês, quando o pastor Daniel não estiver no culto, você percebe que é outro culto. Porque a visão da igreja com o pastor ali, ela tem essa, a referência. Então, assim, a referência do meu culto parte dali. E, querendo ou não, é muito maluco administrar isso. Porque tenho a minha esposa, tenho meu filho, e é tudo que eu tenho, minha família, tudo que eu tenho. Mas eu tenho em contrapartida algo que me grita muito, que são os pilares da nossa vida. Que primeiramente é Deus, depois a família, terceiro o trabalho e quarto a igreja. Mas o problema aqui é que o quarto está relacionado com o primeiro. E aí é onde a gente se perde. Eu falo assim, pô, por que a gente se entrega tanto com a igreja? Porque está relacionado a Deus. Porque se você faz pelo homem, beleza, a igreja é quarto. Mas quando você faz a obra de Deus em Deus, ele vai ser sempre o primeiro. Então o primeiro e o quarto sempre vão estar juntos. Não tem como você fazer essa separação. Se algum pastor souber disso, pode me procurar depois no meu Instagram e fala. Que não tem como você fazer isso. Não tem como você separar o primeiro do quarto. Não tem como. E é que nem aquela pessoa que fala assim, o pastor não pode amar as ovelhas. Mentira. Não pode se apegar com a igreja. Não existe isso. Não tem como. Se você tem comunhão, você se apega. Não tem jeito. Então, assim, é muito maluco isso. Então, o seu calendário vira uma loucura. Uma loucura. Que você não tem como você... É um dia que você fala assim, nossa, a gente não tem nada nesse sábado. A gente até procura de novo para ver no calendário se realmente não tem nada. Porque a gente acha que está errando em alguma coisa. Sim, sim. Mas é muito isso. Mas eu sei que, assim, enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando da minha família. Glória a Deus. Mas é uma coisa, hein? As lutas continuam. Você é pastor, você serve, você vive frustrações, você vive momentos de crise, momentos que você espiritualmente também não é a mesma busca, porque as coisas vão te afogando, vão pegando você de uma forma que você não consegue nem ter um tempo. Mas aí é onde a gente encontra a madrugada. Aí Deus vai lá e fala assim, você não vai dormir não. Você não, por que eu não vou dormir hoje? Por que Deus te acordou na madrugada? Não existe isso para você que está em casa, não existe isso. Quando Deus te acordar de madrugada, não existe isso de insônia, vai por mim. É Deus te chamando, vai orar. Vai colocar alguma coisa que você precisa colocar na oração. Então é nesse momento que Deus trabalha. Então assim, quando você vira pastor, quando você se torna pastor, a madrugada não é mais hora para dormir. A madrugada é hora de você fazer alguma coisa. Eu já me peguei de madrugada fazendo esboço para culto de ensino. Porque ensino é fundamental. Ensino é algo do céu. Não abra mão de estar no culto de ensinamento. Para vocês aí que estão em casa, que vocês gostam de muitos caras, pastores, homens de Deus que pregam em muito lugar, quando vocês forem chamar alguém para pregar na sua igreja, vai uma notinha de rodapé para você. Dá uma olhada no Instagram dele, vê se ele tem um culto que ele está sentado ouvindo o pastor dele pregar. Um culto que esse camarada que você está chamando para ministrar a palavra de Deus, tem um culto que ele fala assim, culto de ensino na minha igreja. Pode chamar para pregar. Agora esse cara que só tem banda, esse cara que não tem um lugar onde ele senta para aprender, ele não está apto para falar. Por isso que eu, de fato, eu seleciono muito, de verdade, muito, pregadores que vão na igreja que eu estou pastoreando, porque a responsabilidade do altar ali, hoje, é minha. Então se eu colocar qualquer um lá, o peso cai sobre mim, que eu sou responsável. Então antes de indicar qualquer nome para a igreja, eu vou dar uma olhada, dou aquela stalkeada que fala, né? Stalkeada que fala, né? Dou aquela stalkeada para ver. Culto de ensino na minha igreja. Pode chamar isso aí. Escola Bíblica Dominical. Para vocês que querem ser pregadores, não seja burro, seja inteligente. Pegue isso. Culto de ensino, tira uma foto, põe no seu Instagram. Escola Bíblica Dominical, tira uma foto, põe no seu Instagram. Porque pastores sérios vão olhar isso e vão fazer o quê? Esse camarada pode pregar na igreja.
Aí agora você que está assistindo, que nunca foi lá pregar no Vista Alegre, ficou aí, ó. Não tá indo pro culto de ensino. Não tá, não tô te vendo no culto de ensino, não tô te vendo na escola bíblica dominical, então fica difícil, né? Bora lá, pra frente. Só para concluir, a gente vamos descontrair um pouco. Bora! Vamos fazer uma brincadeira. Mas já tá descontraído, né? Mas... Bora lá, vai, vamos Bora lá. lá, então vamos. Vamos lá. A brincadeira é essa. Eu vou falar uma palavra. Certo. Aí você vai falar outra palavra que vem na sua mente. Por Perfeito. exemplo, eu falo palavra de Deus. O senhor vai falar vivência, viver, prática. É tipo um exemplo isso. Certo. Tá bom? Quer começar, Zé? Deus. Tudo. Família. Família. Tempo. Amor. Cruz. Palavra. Vida. Sonhos. Radassa, você não vai entender, mas é radassa. Isso aí depois eu explico. Eliseu vai ser. Depois eu explico isso aí, depois eu explico isso. Agora vai Eu acho que complicar eu um entendi. pouco. Vai. Pecado. Afastamento. Nossa, forte. Deixa eu ver uma palavra aqui. Objetivos. Céu. O senhor como pastor, ovelha. Trabalho. Muito trabalho. Trabalho. Tenho algo rapidinho aqui sobre essa questão de ovelha. Eu nunca pensei que um dia eu ia falar isso. Que o pastor ele precisa trabalhar. Pastorear é um trabalho. É um trabalho. Né? Rapidamente aqui contar uma fábula. Que um dia o pastor estava na janela da sua casa escrevendo o esboço de um culto que ele iria ministrar. Aí passou um vizinho na janela da casa dele e falou o seguinte: "Ei, pastorzão, hein? Só descansando, né?" Ele falou: "Não, eu estou trabalhando." Aí daqui a pouquinho esse mesmo vizinho passou, ele estava lá nos pés de alface da casa dele, tirando os pés de alface. Aí o mesmo vizinho falou assim: "Ô pastor, tá trabalhando?" Ele falou: "Não, agora sim. Eu estou sem fazer nada, estou esparecendo as minhas ideias." Conclusão: pastorear é um trabalho. Levar uma palavra de qualidade para a sua igreja é um trabalho. E não é assim do nada. Você está lá e Deus... Claro que tem as revelações que Deus vai te dar. Mas vocês que foram lá recentemente na nossa igreja, sei o quanto foi difícil para poder entender o texto e poder aplicar, e você querer falar de tudo, você querer colocar tudo na sua cabeça. Turbilhão de coisas. Então, assim, tem que ter um conteúdo. Deus vai te revelar? Vai. Mas se você não ler, tem que Deus te revelar, não tem que Deus te mostrar. A Bíblia fala que Deus vai te fazer lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você leu. Mas como que você quer ser usado se você não leu? Então não tem do que ele te lembrar. Então vai ser aquela bateção de lata que a gente conhece. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. 60% da palavra, do horário da palavra foi aleluia, glória a Deus. Então é um trabalho muito árduo, levar uma coisa séria. Né? Não ser no fast food, pegar na internet e jogar para a igreja. Né? Conteúdo bom. Bom mesmo, dá trabalho para você poder montar. Deixa eu ver outro. Perdão. Perdão? Essencial. Tem eu costumo sempre dizer isso onde estou ministrando, onde estou pastoreando, que o leque que abriu as portas da minha vida se chama perdão. Quando eu perdoei meu pai por tudo que aconteceu, e errar é natural, todos nós erramos. Quando eu perdoei o meu pai sobre tudo que ele tinha feito, Deus abriu as portas do céu na minha vida. Foi o meu ministério, foi a minha família, foi tudo. E eu digo isso por quê? Porque assim, as pessoas muitas das vezes falam assim: olha, eu não sei, eu não consigo perdoar.
E aí foi onde eu estava lendo a Bíblia e Deus me fez escrever isso, eu nunca mais esqueci isso. Porque você só não consegue perdoar se você não entende o quanto você foi perdoado. Se você tem a dimensão do que Deus perdoou você perdeu qualquer coisa. Nós estamos falando aqui, entre nós aqui, cada um tem o seu sentimento de perdão com alguém. Mas tem gente que vai nos assistir que foi abusado sexualmente e não tem força para perdoar aquilo que foi feito. Mas quando nós olhamos para a cruz e vemos que Jesus perdoou por nós, nós temos força para poder perdoar isso. Agora, quando a gente não reconhece isso, aí a gente não consegue perdoar. E foi dentro desse estudo que Deus fez, eu sinto a presença de Deus falando isso para vocês, que eu pude esvaziar esse Maurício que tinha dentro de mim e começar a dizer que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a partir desse momento, Deus começou a jorrar as bênçãos do céu. Então, assim, o perdão foi a porta que eu abri para a minha vida com Deus. E tem muita gente, parece que não, muita gente que quando souber disso, quando abrir essa porta, ele vai ver o quanto tem me esperando. Nunca pensei que pastorearia um dia na minha vida. Mas Deus falou um dia que iria abrir essa porta para mim. E só foi aberto porque eu liberei o perdão. Porque como que nós podemos ministrar sobre perdão se a gente não perdoa? Né? Então, eu lembro muito que foi abertura na minha vida. De tudo foi o perdão. Foi perdoar aquele que fez um mal contra minha mãe, contra meu pai, contra meus irmãos, contra a minha vida, contra a mentira. E olhar para tudo isso e dizer assim, ó, tá perdoado. Porque a questão do perdão é sempre assim. Muitas das vezes nós ficamos com um sentimento dentro de nós, de algo que alguém fez por nós. E se você for levar o pé da letra, você vai ver que isso não tem sentido. Alguém fez um mal para nós e nós estamos vivendo amarrado por causa de alguém que fez mal para nós. Quando na verdade a vida deveria ter parado da outra pessoa. E você fica com isso no seu coração. E você não consegue ir para frente. Enquanto a pessoa está livre e leve, vivendo normalmente, você parado. E quando você para analisar isso, você fala, nós somos muito pequeninos perto disso. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o quanto Jesus me perdoou, eu estou suscetível a perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje eu entendo aquela mãe que um dia abraçou um menino nos Estados Unidos que matou o seu filho. E ela abraçou ele e disse, olha, eu te perdoo. Pergunta para sua mãe, para sua mãe, para a mãe de vocês que está em casa. Tem que ser muito cristão, tem que saber o que Jesus te perdoou para poder você fazer isso. Então a gente só consegue perdoar quando a gente entende o quanto nós somos perdoados. E é isso. Só para concluir, eu gostaria de agradecer a sua presença, pastor. Cremos que aprendendo mais um pouco com a experiência que o Senhor passou para mim, tanto para Isaías, para vocês jovens, homens e mulheres que estão aprendendo com o nosso pastor. Pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Amém? Eu que agradeço. Obrigado, você está de casa aí. Falo demais, né, pastor? Fala muito. Que isso. É normal, viu? Deus abençoe todo. É um prazer de verdade. Todos que estão fazendo esse trabalho aí, que para todo mundo que está assistindo não é fácil, tá? O pessoal está trabalhando em volta aqui e eu deixo aqui meus agradecimentos a todos, tá bom? Tamo junto. Amém. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço. Abraço.